Em nome do Senhor Jesus, estou aqui de novo para enviar essa mensagem e que nesse momento Deus possa estar falando conosco. E que você que esteja entrando aí, que seja bem-vindo e que você seja usado por Deus, que você seja usado por Deus em compartilhar esse vídeo para alguém que você sentir de enviar, seja um mensageiro. E eu quero te pedir também que quando você estiver vendo esse vídeo, você deixa aí o seu joinha, o seu gostei e aperte em inscrever, amém? E também abaixo assim tem a opção comentários, né? Você pode estar fazendo seu comentário. Então, assiste até o final, né? Se alimenta um pouco da palavra de Deus, não somente aqui nesse canal, mas que sempre que você tiver um tempinho, pode estar se alimentando da palavra do Senhor, amém? Antes de eu dar início aqui, continuidade em Provérbios, eu vou estar deixando aqui uns versículos em Salmo 138. A graça a Deus por sua fidelidade. Aí eu vou estar lendo aqui o versículo 6, 7 e 8. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. Olha para você ver, os soberbos, ele conhece de longe. E atenta para os humildes. Aí aqui no versículo 7 fala: se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Entendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar repetindo aqui o versículo 8, que fala: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória a Deus, aleluia, né? Que palavra maravilhosa. Que seja bênção na sua vida, amém? Então eu vou estar dando continuidade aqui em Provérbios 20, a partir do 27, né? Que eu ontem deixei essa palavra aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, todo homem tem o espírito no seu corpo, que esquadrinha o seu corpo. Olha para você ver. Reflete nessa mensagem. O espírito. O espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha para você ver. Então, é o espírito que te coloca no caminho. Amém? Aí aqui no 28 amor e fidelidade preserva o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Olha para você ver, né? O olhar altivo e coração orgulhoso é a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente atendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade, é laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusa praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do irado do que junto com a mulher rixosa, na mesma casa. Olha para você ver, né? Melhor é morar
no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Olha, né? Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Praticar a justiça e a alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha essa palavra, né? Como que diz? O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Hoje a palavra aqui tá forte, viu? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo, é presumido, o zombador é o seu nome, né? Então, o nome do soberbo é presumido e zombador. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusa trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto a mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, para auricular falará. A testemunha falsa perecerá, mas auricular falará, sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém, né? Deixa eu estar bebendo aqui um pouquinho de água. A água faz muito bom na nossa vida. Então, já estou aqui no capítulo 22 de Provérbios. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, um ao outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena, né? Olha para você ver. O simples passa e sofre a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Espinho e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha para você ver, né? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as desmandas e a ignomia. O que ama a pureza do coração é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Olha que palavra, né? Então, se você tem conhecimento, né? Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Então, eu já vou passando aqui, né, por capítulo.
mas as palavras do iníquo ela transbordará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele que contra quem o Senhor se irá cairá nela. A astúcia será ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou quem dá ao rico certamente empobrecerá. Então, já estou aqui no versículo 17 do 22. Preceito e demonstrações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprime em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles. Olha para você ver, né? Não roube o pobre, porque o Senhor defenderá a causa deles. Então, né? Tolo é o homem que rouba pobre, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojem. Então, o Senhor tira a vida. Muitas pessoas falam que o Senhor não tira a vida, mas o Senhor tira a vida de quem rouba dos pobres. Não te associes com iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem, e fica por fiador de dívida, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puserem teus pais. Vês a um homem perito na sua obra. Perante reis será posto, não entrem a plebeia. Ô Gabriel, por favor, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem àquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigue para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará de si asas. Glória a Deus. Como a água que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim é ele. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Não remova aos marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele espreitará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Então aqui fala, né? Se você bater na criança com a vara, ela não morrerá, porque ela vai ter disciplina. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se ainda também o meu. Exultará o meu íntimo quando teus lábios falarem coisas retas. Não te detenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverar todo dia, porque haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinhos, nem entre os comilhões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe. Viu, Gabriel, essa palavra? Ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe. Quando vier envelhecer, compra a verdade e não a vendas.
compra a verdade, não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. Quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegre-se de teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens e os infiéis. Para quem são os uais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixa? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Isso é maravilhoso. Então, já estou aqui no versículo 30 do capítulo 23. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhares verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Isso eu já presenciei muito. As pessoas, quando elas bebem, elas falam os que não devem, os olhos ficam vermelhos. Será como que se deita no meio do mar. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade, será como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência. Isso é verdadeiramente verdade. E os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa. Com a sabedoria edifica-se a casa. E com inteligência ela se firma, pelo conhecimento e se encherão as câmaras de toda sorte de bens, precioso e deleitáveis, mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com as medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu vou até estar repetindo aqui. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perecerá aquele que pesa os corações. Não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce a teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se o a achares. Haverá bom futuro e não será frustrada. A tua esperança não te ponhas de emboscada, o perverso contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije no teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflija por causa dos malfeitores, nem te detenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, a quem conhecerá. Então aqui no versículo 23 do capítulo 24 fala, mas alguns provérbios dos sábios.
São também esses provérbios do sábio: parcialidade no julgar não é bom. O que disser o perverso, tu és justo. Pelo povo será maldito e detestado pelas nações, mas aos que repreenderam se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, nem enganes com teus lábios, não digas, como ele me fez a mim. Assim lhe farei a ele, pegarei a cada um segundo a sua obra, passarei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície, coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei e vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza e como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Simile e lições morais, no capítulo 25. São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas. Olha, a glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura do céu e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu tronco se firmará. Na justiça não te glorie na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que teus olhos viram, não te apresse a litigar, pois a fim que farás quando teu próximo te puser em apuros. Preteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubra o segredo de outro, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Como as maçãs de ouro em salvas de pratas, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera a alma. Dos seus senhores, como os nuvens e ventos, que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Essa palavra é muito importante a gente ouvir ela. Como nuvens e vento, que não trazem chuva. Nuvens e vento que não traz chuva. Assim o homem que se gaba de dávida que não fez. Então, tem gente que fala, se gloria de uma coisa que outro fez e ele quer ficar por cima, sendo que nem as mãos ele tocou. Então, muitos faz e muitos diz que fez, né? Porque quer dizer que fez, mas não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Que fala muito sobre o homem ganancioso. Até na comida ele é ganancioso. Ele não é ganancioso só com dinheiro, não. Ele é ganancioso por mulheres, ele é ganancioso em querer aparecer naquilo que ele não fez. Ele é ganancioso em querer comer tudo de uma vez. Porque a fome, às vezes, sustenta com um pão, mas às vezes quer comer 10. Então, achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Porque a pessoa, quando come muito, sem mesmo nem estar com fome,
Ele passa mal e até vomita, isso é verdade. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem, que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Isso é o que mais tem. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança do desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se alguém te aborrece e tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa. Já li isso aqui algumas vezes, né? Na mesma casa. Como a água fria para o sedento, tais são as boas novas, vindas de um país remoto, como fonte que foi turvada e manancial corrupto. Assim é o justo que cede ao perverso. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto. Assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Então, olha essa palavra, né? Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo e o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. Não respondas ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua astúcia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre. Quem manda mensagem por intermédio do insensato, as pernas do coxo pende bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o frecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria aos insensatos. Os transgressores, como o cão que torna e ao seu vômito, assim é o insensato que reteira a sua astúcia. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Essa é uma pergunta. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim é o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Então, o preguiçoso, ele tem preguiça de matar a sua fome, porque ele tem preguiça de trabalhar com as próprias mãos para se alimentar. E essa é a vida do preguiçoso. Mas ao sábio é o preguiçoso, mas sábio é o preguiçoso, os seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Gabriel, por favor, já te pedi um monte de vezes. Depois você vai ver, tá? Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha, no versículo 17 do capítulo 26. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, né? Pensa, o cão está passando e você pega ele pelas orelhas. Como será, né? Um cão estranho. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que se engana seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeira. Então, isso já aconteceu comigo. Da pessoa te fazer uma coisa de mau gosto e depois fala que fez de brincadeira. Sabe por quê? Eu sempre diz para minhas filhas e falo até para meus netos. Brincadeira tem hora. Brincadeira é brincadeira e coisa séria é coisa séria. Então, a gente não brinca com coisa séria.
Até a palavra de Deus. Quando alguém te falar qualquer coisa, para você, assim, qualquer coisa não, né? Quando alguém te falar a palavra de Deus, né? Eu até peço perdão aqui a Deus. Qualquer coisa não. Quando alguém te falar a palavra de Deus, respeite. Respeite. Se você não crê em Deus, se você não conhece Deus, se você não tem conhecimento, né? Mas não fique rejeitando, falando mal de quem está falando a palavra de Deus. Porque se você não conheceu Deus, você vai conhecer. É dificilmente um homem hoje na vida que não sabe quem é Jesus. Porque uma hora ele vai precisar de conhecer Jesus. Seja na luta, seja na tribulação, seja na dor, seja na hora que você mais precise, você vai ver Deus. E vai ver Deus e vai agradecer por ver Ele. Então Deus, Ele é maravilhoso, né? Então aqui fala, né, no 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana seu próximo. Então, quando a pessoa te engana, né? Quando a pessoa te engana, ele é como um louco que lança fogo, flechas e morte. Então, a gente não brinca com a palavra de Deus. A gente não brinca com coisa séria. E brincadeira é na hora de brincadeira. E coisa séria é na hora de coisa séria. Então, a pessoa, quando ele faz uma brincadeira para você, né? E fala, fiz só uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né? Brincadeira séria, né? Só para quem não sabe que brincadeira séria não é brincadeira séria, não. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldicente, cessa a contenda. Como o carvão, e para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldicente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Então, lábios amorosos e coração maligno, né? Tudo misturado. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te